Opa, amigos, tudo bem? É uma honra ter a sua atenção. Briga, crise de ansiedade, desentendimento e expulsão aconteceram hoje. E vamos acompanhar tudinho de perto aqui no BBB. Big Brother da Bíblia. Esse meu amor muita onda. Seja muito bem-vindo ao canal Cristabilidade, onde exploramos a Bíblia juntos, capítulo por capítulo, de uma maneira divertida e transparente, tipo em react bíblico. Eu me chamo Christopher e hoje tinha tudo pra dar certo, depois da promessa de Deus. Mas por ansiedade, deu confusão. Acontece, né? Por ansiedade, a gente acaba tomando decisões erradas. Isso porque temos um negócio chamado livre-arbítrio. E você tem livre-arbítrio, sabia? Por exemplo, você pode deixar o like, você pode se inscrever no canal para me ajudar a chegar nos 400 inscritos, você pode no final do vídeo compartilhá-lo para quem você acha que deve saber mais de Bíblia, e caso você queira somente me ouvir, eu também tô no Spotify, e também você pode, se você quiser, porque você tem o livre-arbítrio, me seguir nas minhas redes sociais que estão na descrição aí embaixo. Desde já, grato. Vamos começar? Já foram 15 capítulos de Gênesis, e nesse vídeo estaremos lendo o capítulo 16, que começa mais ou menos assim. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Olha que ideia genial, não é? Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Ou seja, faziam 10 anos que Deus chamou Abrão, e ele chamou com aquela promessa lá de que farei de você você terá uma grande descendência, farei de você uma multidão, igual as estrelas e tudo mais. Passaram-se 10 anos, e aí a Sara já tava, a Sarai. Nesse momento ela tinha o nome de Sarai e Abraão era Abrão. Depois vai mudar o nome deles. Mas aí a Sarai tava, já deu, né? 10 anos é muito. Tudo tem limite. Até porque, lembrando, Abrão, a gente vai ver daqui a pouco, mas Abrão estava em torno de 90 anos e Sarai estava no mesmo bolo ali. Então, Abrão atendeu a proposta de Sarai, e quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Continuando, foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Vai nascer o primeiro filho de Abrão, o filho da promessa, será? Veremos. Quando se viu grávida, isso falando de Agar, né? Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora, para Sarai. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e, agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Olha, sinceramente... deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Se você é do tipo que já quis gravar vídeos, mas trava na hora, ou então sua voz some, ou acha que tá forçando algo que não é você, eu consigo te afirmar que você não tá sozinho. Eu mesmo já senti isso e por isso criei um curso chamado Superando a Maldição do REC, pra ajudar a gente comum, como eu e você, a destravar na frente das câmeras e finalmente colocar alguns projetos pra andar. Seja pra crescer profissionalmente, vender melhor ou simplesmente ter coragem pra mostrar quem você é. O link tá aí na descrição. Depois dá uma olhada. Agora sim, bora voltar pra palavra. Ela falando que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Sinceramente, acredito eu que o Senhor, sendo o juiz e julgando com justiça, ele vai falar: mas não foi tu, não foi ideia tua? Mas não, ela fala assim pra Abrão: caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo, a culpa é tua. Já vimos isso acontecendo, não é mesmo? Há uns capítulos atrás da... Meu Deus, olha o que falta da Bíblia. Falta isso aqui tudinho. E a história já tá se repetindo. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Claro, né? Abrão não ia falar: e a culpa é tua, foi tu que mandou. Não, ele falou: sua serva... Sábio, né, amor? Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Sábio. Então, Sarai tanto maltratou Agar que Agar, acabou fugindo. Agar foi humilhada, foi maltratada, rejeitada, escorraçada e tudo mais. E por causa dessas coisas, ela acabou fugindo, porque ela foi maltratada. Continuamos assim. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto.
o anjo do Senhor. Só lembrando aqui, ó, que muitas vezes onde aparece o anjo do Senhor com esse... Aqui na Bíblia tá o A com letra maiúscula, significa que é o próprio Jesus. Então, o anjo do Senhor, Jesus, encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Jesus perguntando, hein? Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Engraçado, né? A gente vê isso lá em Gênesis, foi a mesma coisa com Adão. Deus, ele já tem a resposta, mas ainda assim ele pergunta, ele quer ouvir a gente. Ele pergunta, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? E para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Caramba, parando pra pensar, isso aqui deve ter sido uma facada, hein? Uma facada. Pensa bem, se coloca agora no lugar de Agar. Agar estava sendo maltratada. O que seria mais justo? Vai fugir, vai viver, morar em outro lugar. Só que Jesus fala assim, volta pra sua senhora e sujeite-se a ela. Ai, uma facada no coração, fazer contra a minha vontade. Ai, disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Olha, a bênção respingou sobre Agar, uma serva egípcia. Nada a ver com os israelitas, com o povo hebraico, com nada de nada. Com Abraão, com nada de nada. Uma serva egípcia. E Jesus falou, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Respingou nela a bênção e a promessa que era para Abrão. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Olha que louco, olha que louco. Ele será como jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Sabe quem são os descendentes, de acordo com alguns historiadores, de Ismael nos dias de hoje? Olha só, a descendência de Ismael nos dias de hoje é representada principalmente pelos povos árabes. Você conseguiu fazer uma ligação aí na sua mente? Que incluem muitas nações e tribos no Oriente Médio e em outras partes do mundo. A Bíblia menciona que Ismael teve 12 filhos que se tornaram chefes de 12 tribos. São os 12 príncipes, cujos nomes são frequentemente associados a algumas tribos árabes antigas. O Islã também reconhece Ismael como um profeta e antepassado de Maomé. Olha que loucura! De Ismael também viria uma descendência multiplicada que ninguém poderia contar. E lá do início, Deus já falou que a mão dele seria contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade. Isso perdura até os dias de hoje. Que loucura! E aí o anjo parou de falar aqui e continuou assim. Este foi o nome que ela, Agar, deu ao Senhor que lhe havia falado. Olha aí como a gente falou sobre o anjo do Senhor. Aí aqui tá com A maiúsculo. Então, muito provavelmente era o próprio Deus, que era Jesus aqui na terra. E aí logo em seguida aqui o texto continua falando, este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. E esse Senhor, ele é diferente também na Bíblia, em muitas Bíblias. Não sei se em todas, mas em muitas Bíblias tem um Senhor que é escrito diferente, que é o nome Senhor dado ao próprio Deus, o Senhor. Ele fica todo em caixa alta, né? Em letras maiúsculas. E aí diz assim, este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Isso é uma pergunta, um questionamento que ela disse pra ela mesma, provavelmente. Teria eu visto aquele que me vê? Teria eu visto a Deus? Teria eu visto o próprio Senhor? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Laroi. Isto é, poço daquele que vive e me vê. Curiosidade, sabia que aqui, até este momento, esse é o primeiro momento na Bíblia em que é relatado que o próprio Deus falou com uma mulher, falou diretamente com uma mulher e não foi nem com Sara, com Sarai, foi com Agar, uma serva estrangeira e rejeitada. Deus, ele é soberano, ele tá no controle de tudo, ele tá vendo a tudo e a todos. Em Provérbios diz assim, ó, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele tá vendo tudo e a todos. E ela, depois de ser vista, ela deu um nome ao Senhor, dizendo, tu és o Deus que me vê. Só uma curiosidade aí pra você
guardar com você. Continuando, Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Pronto, aqui finalizamos o capítulo 16. O que aconteceu? Então hoje nasceu Ismael, o primeiro filho de Abrão, que era para ser o filho da promessa, mas na verdade não foi o filho da promessa, foi a Sarai tentando dar um jeitinho de ajudar a Deus. E nisso, Abrão, com 86 anos, teve seu primeiro filho, Ismael, que hoje sabemos ser o patriarca dos povos árabes, que vive em guerra ali com o povo de Israel. É isto. E agora, o que acontece quando nós estragamos o plano de Deus? Será que podemos estragar o plano de Deus? É isso que vamos continuar vendo nos próximos capítulos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Lembrando que as minhas redes sociais estão aí embaixo. A pergunta de hoje para você responder nos comentários é a seguinte: já teve algo que você fez e se arrependeu, porque depois que passou aquela situação, você viu que era só esperar mais um pouquinho? Era só esperar mais um pouquinho que o próprio Deus ia fazer alguma coisa ao seu favor lá. Me conta aí uma coisa que você tentou dar um jeitinho assim pra ajudar a Deus. Compartilha aí embaixo que eu leio todos os comentários. Agradeço muito pela sua atenção e nos vemos no próximo capítulo, quando veremos o que Deus vai fazer. E agora? Veremos isso em Gênesis 17.